Olá, tudo bem? Sou o pastor Moisés Melo, pastor da Assembleia de Deus Casa Firme. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Está baseada no livro do profeta Abacuque, esse profeta que nos ensina até nos dias de hoje. Nos dias do profeta Abacuque, era um dia semelhante ao que vivemos hoje. Muitas questões, muitas dúvidas, muita maldade, muita violência, muita calamidade, para você ver que os tempos são os mesmos e a gente pode aprender com os tempos passados, com o tempo dos profetas, aqueles homens que viveram muito antes de nós, podemos tirar lições para que possamos também vencer na vida. E é interessante que o mundo que vivemos tem tudo a ver com o mundo do profeta Abacuque. Porque as perguntas que ele faz, as indagações que ele levanta, os questionamentos da sua própria alma, também são questionamentos, quem sabe, você levantou hoje, ou vai levantar amanhã, ou levantou ontem. No primeiro capítulo, a gente já encontra Abacuque desesperado, questionando. Ele olhava a violência que acontecia na cidade, ele olhava o pobre, descoberto de provisão, ele via as famílias sendo arruinadas, toda calamidade estava diante dos olhos do profeta e ele questionava. No capítulo 1 você vê claramente ele questionando, ele perguntando por que a maldade estava prevalecendo, por que o mal estava crescendo, e ele questionava profundamente. No capítulo 2, a mesma coisa, capítulo 1 e 2, você vê o Abacuque questionando. E eu tenho certeza que em dado momento você já questionou. Você olha para o mundo atual, para a condição humana, você fala, meu Deus. E perguntas nascem, questionamentos aparecem, dúvidas, elas manifestam e às vezes até traz uma inquietação no nosso coração. Só que no capítulo 3 de Abacuque, você vê que Abacuque ele para de falar dessas questões da vida, dessas dores que estavam proporcionando sobre o povo de Israel. E ele já começa a escrever notas de esperança, notas de louvor, ele altera a forma de falar. E quando eu estava dando esses capítulos, veio essa pergunta, o que aconteceu com Abacuque que transformou a sua fala? Que alterou a forma de falar. O que aconteceu? Que 1 e 2 ele está trazendo calamidades, sofrimento, dores, angústias, aflições, desespero, inquietação. E no capítulo 3 ele abre já com uma nota de louvor, de esperança, de boas notícias, de boas novas, de um novo tempo. Será que a situação foi alterada? O que aconteceu para Abacuque agora começar a trazer cânticos de louvor? Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que houve uma mudança no interior de Abacuque. As coisas ao seu redor, as coisas fora do seu coração eram as mesmas, mas ele mudou o seu interior. E é incrível como nós temos essa capacidade de alterar as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que vemos, ouvimos, através do nosso próprio coração. Jesus disse assim, se o nosso coração for bom, todo o nosso corpo terá luz. E às vezes queremos fazer alterações, mudanças, transformações de fora para dentro. E aí tumultua o meio campo, tumultua tudo. Mas a grande transformação, ela deve acontecer no seu coração, no seu íntimo, na sua subjetividade, aí onde você mora, onde você é você. Essa foi a grande transformação, foi a grande mudança na vida do profeta. Ele mudou por dentro. Essa é a maior transformação que você pode viver. Às vezes nós viajamos para conhecer lugares, né? E tem lugares lindos no mundo, mas às vezes não viajamos para dentro de nós, onde
podemos descobrir um mundo de significados, um mundo de sentidos, de verdades, de libertação e de vida que está em nós. E Jesus diz assim que o bom homem tira do seu coração o seu tesouro. E Abacuque, no meio da calamidade, no meio da assolação, ele não foi para fora, ele foi para dentro de si. Então, essa é uma viagem que nós devemos fazer. Esse vinde é um vinde para dentro, não é um vinde para fora, é um vinde para dentro. E a segunda coisa que ele fez no meio a caos, no capítulo 3, verso 1, diz que ele orou. Ele levou a sua alma a Deus, ele levou o seu coração a Deus. Ele conhecia o caminho da devoção, da oração. E nessa oração ele pede que a misericórdia de Deus se manifestasse, o poder de Deus viesse acompanhá-lo, intervesse no seu processo de dor. E essa oração foi refrigerando, porque a oração talvez não altera Deus, não altera a situação, mas altera você que ora. A oração te liberta você de você mesmo, transforma você das suas próprias indagações. E no capítulo 3 também, ele começa a testemunhar. Ele não só fica no campo da oração, ele não fica somente no campo da mudança subjetiva, mas agora ele começa a falar. Ele começa a testemunhar. Ele vê a figueira não florescendo e ele fala, ainda que a figueira não floresça. Ele olha o campo e ele sabe que as ovelhas podem ser arrebatadas, roubadas do campo. Ele fala, mas todavia, se as ovelhas forem arrebatadas, e aí? Ele começa a falar em cima do caos. Ele começa a profetizar no vale. Ele começa a falar para a situação que aquilo que ele cria, o Deus que ele servia, era maior do que aquilo que aparentava. A gente precisa falar, a gente precisa testemunhar daquilo que Deus é. Usar nossos lábios não como um pensamento positivo, uma palavra positiva, mas como positividade da própria história da vida humana, do coração. Tem um texto que eu amo muito, assim, que diz assim, eu criei, por isso falei. Então, quando você crê, fala, testemunha. Pode a figueira não florescer, a vinha pode omitir seu fruto, e você deve falar, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque você não vive daquilo que você vê, mas você vive da fé em Deus. E ele te encerra dizendo assim, os meus pés correrão, a minha porção é o Senhor. Comece a falar isso. Ao invés de ficar colocando os olhos para situações alheias da dificuldade, eleva os seus olhos a Deus e comece a falar para as coisas, das coisas que você crê. Jesus disse assim, se você disser ao monte, lança-te ao mar, e não duvidar o seu coração, assim será. Testemunhe, fale em meio à causa, fale em meio à dificuldade, fale em meio à luta, fale em meio à adversidade que você está enfrentando. Fale, não silencie, use a sua fé no falar. Que Deus te abençoe a sua vida, que o Senhor possa abundar a sua vida em graça, em conhecimento e poder, e que você possa triunfar como Abacuque triunfou em meio à causa. 1 e 2, calamidade. Capítulo 3, a esperança, ela está viva. E é isso que você tem que viver. Não capítulo 1 e 2. Você olha, avalia a situação. Mas o que Deus quer para você é que você viva o capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Eu quero que você não esqueça de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser edificadas pela palavra de Deus. Compartilhe com um amigo, compartilhe com a sua família, divida isso. Pode ter certeza que você também vai ser muito abençoado ao compartilhar, porque dá e dar-se-vos-á
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante virão sobre si. Deus te abençoe em nome de Jesus.